Estamos de volta com a repercussão das denúncias do Fantástico ontem sobre funcionários fantasmas no serviço público aqui em Goiás. Aqui no estado, a reportagem mostrou 2 casos, o do padre Luiz e de uma manicure. Os 2 são acusados de receber da Assembleia Legislativa sem trabalhar. Vem cá. Corre. Por que a senhora não quer falar? A senhora é funcionária fantasma da Assembleia? Ver esta mulher correndo das perguntas chamou a atenção de muita gente. Mércia Adriana Dias foi encontrada pela reportagem no salão de beleza dela, em Goiânia. O nome de Mércia foi citado na Operação Poltergeist do Ministério Público de Goiás no ano passado. A operação investigou um esquema de servidores fantasmas no gabinete do deputado Daniel Messac, na Assembleia Legislativa do Estado. Mércia, em vez de trabalhar no gabinete, estaria cuidando de seu salão de beleza. Não, por favor. A senhora é a Mércia? Lá fora, por favor, moço. A Mércia tá? Lá fora. Ela? Ô, Nelly, fecha a porta pra mim, por favor. A senhora é funcionária fantasma da Assembleia? A senhora é funcionário fantasma da Assembleia? Dá licença. O nome de Mércia está nesta relação de 36 denunciados na investigação do Ministério Público de Goiás. A denúncia foi enviada ao Tribunal de Justiça do Estado em abril do ano passado. Agora, em maio, praticamente um ano depois da Operação Poltergeist, o Ministério Público de Goiás encaminhou à Justiça uma nova denúncia sobre funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa. As acusações são contra outras 39 pessoas, que também estariam ligadas ao gabinete do deputado Daniel Messac durante a legislatura passada. O que vai acontecer com o deputado, já que ele não foi reeleito, ele é apenas suplente? Sendo condenado, pode ser condenado criminalmente, e no âmbito civil já há uma investigação pelo aspecto da improbidade administrativa, que muito provavelmente assim, ele deverá ser acionado para devolver o dinheiro desviado durante esse período. Além do caso do gabinete do deputado Daniel Messac, outra denúncia ainda espanta muita gente. O padre Luiz Augusto, servidor da Assembleia desde os anos 80, também é citado em outra investigação por ser um funcionário fantasma. Ele não gostou de ser chamado de funcionário fantasma. Fantasma não tem carne e osso como eu tenho. Esta semana, o padre foi acusado formalmente pelo Ministério Público de ter recebido mais de 3 milhões de reais de salário ao longo de 20 anos sem trabalhar. O padre se defende, dizendo que usa o salário de R$ 7.300 em obras sociais. Mesmo assim, o Ministério Público pediu à Justiça a devolução dos salários e também acusou ex-presidentes da Assembleia Legislativa de Goiás por permitir que o padre recebesse sem trabalhar. O atual presidente, Hélio Souza, diz que tomou algumas providências contra os fantasmas da Assembleia. Colocamos o ponto eletrônico, o crachá funcional para todos os servidores, o portal da transparência, o conselho de gestão da frequência e da folha de pagamento e, por último, que será implantado a questão do controle funcional do servidor. Olha, na quarta-feira, o Tribunal de Justiça vai decidir sobre o caso do ex-deputado Daniel Messac, citado no começo da reportagem. O advogado de defesa dele reafirmou a inocência do cliente e disse que não há nenhum fato novo que mereça um posicionamento do ex-deputado Daniel Messac. Daqui a pouquinho, aqui ainda nessa edição, nós vamos trazer trechos inéditos da entrevista com o padre Luiz Augusto. Você viu agora só uma parte, né? E desde o início do jornal, a gente tem chamado aqui a sua participação, a sua opinião sobre o que deve acontecer daqui para frente, já que pelo menos 2 funcionários considerados fantasmas foram identificados. Eu já recebi aqui pelo aplicativo QVT e pelo nosso e-mail, que continua aberto para sua participação, viu? A participação aqui do Hernani de Oliveira. Ele diz o seguinte, que eles devem ser demitidos e devem também devolver todo o dinheiro que receberam durante esse período que não trabalharam. Essa é a mesma opinião do Adavilson Rodrigues de Souza, Valdelice Quintino Rosa e do Alpim,
que não colocou aqui o sobrenome. Todos disseram a mesma coisa, que o dinheiro deve ser devolvido e as pessoas devem ser responsabilizadas por isso. Agora nós vamos falar, continua ainda com esse assunto, vamos falar ao vivo com o repórter Fábio Castro, que está na sede do Ministério Público Estadual, porque a pergunta que fica é a seguinte: depois da identificação dessas pessoas nesse esquema que é considerado errado, né, Fábio? Qual a punição prevista? A lei prevê aí o que para essas pessoas? Tanto para quem contratou, quanto para aquelas pessoas que receberam salário sem trabalhar. Boa tarde. Boa tarde, Lília. Boa tarde para todo mundo. Olha, a pessoa, por exemplo, é obrigada a devolver esse dinheiro. Ela também perde, né, o cargo, perde até os direitos políticos, né, no caso de alguém que assume um cargo público, como a de deputado, de vereador. Pois bem, eu estou aqui com o promotor Fernando Krebs, que é ele quem está cuidando aqui no Ministério Público desse caso do padre Luiz Augusto. E ele estava me contando, né, que a reportagem até cita o valor aí de 3 milhões de reais que teriam sido pagos ao padre, né, como salário, mas o valor que o Ministério Público acha que tem que ser devolvido aos cofres públicos é 6 vezes maior. É isso mesmo, promotor? Exatamente, é um valor de 18 milhões de reais. Por que isto? São os 3 milhões que ele recebeu indevidamente sem prestar trabalho público. Ele estava fazendo caridade com esse dinheiro, se estava é problema dele, mas ele tem que receber o dinheiro e trabalhar na Assembleia, e não fazer caridade. Né? A caridade ele faz com o dinheiro dele, não tem problema, da igreja também, não dinheiro público. Não é? Além disso, ele tem a multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa e nós estamos pedindo o dano moral coletivo. Como talvez o padre não tenha bens para ressarcir o Estado, não é? São responsáveis também todos os demais réus, são mais 14 réus nesta ação de improbidade. 5 ex-presidentes da Assembleia Legislativa. Você também está citando esses 5, pode dizer quais? Sim, porque o padre esteve subordinado ao gabinete do presidente da Assembleia, Célio da Silveira, Samuel, o ex-presidente Samuel, também o Sebastião TJ, que hoje é conselheiro do TCE, o Helder Valim, que é também conselheiro do TCE, e o prefeito de Catalão, Jardel Seba. Todos esses terão, se nós formos atendidos, os seus bens bloqueados para assegurar o ressarcimento do Estado. Promotor. Nós pedimos ao Judiciário, hoje o Judiciário deve se manifestar sobre bloqueio de bens. Promotor. Daqui a pouco o senhor volta a conversar com a gente sobre isso, né, Lília? Fábio, só uma perguntinha pois não, aqui. Lília. O padre, ele Claro. continua recebendo o salário mesmo depois de todo esse esquema ter sido descoberto? Boa tarde, promotor. Boa tarde. Nós solicitamos a suspensão imediata dos pagamentos dos salários do padre. Além disso, o padre responde ao inquérito policial e deve ser demitido da Assembleia Legislativa a bem do serviço público, porque está em fase de conclusão um processo administrativo nesse sentido na Assembleia. E atualmente está com licença não remunerada. Mas ele também não tem direito à licença, uma vez que ele era servidor fantasma. Tá certo. Respondida a pergunta, Lília. Responde. E é importante entender também, né, Lília, que no caso da Assembleia Legislativa aqui de Goiás, são 2 casos aí que têm sido investigados pelo Ministério Público, esse que está aqui com o promotor Fernando Krebs e o outro que a gente mostrou na reportagem, que é do pessoal de um grupo de investigação aqui do Ministério Público, que chegou então a esses funcionários fantasmas do gabinete do deputado Daniel Messac. Tá certo.